bem com vocês? Então vamos para mais uma aula. Então essa semana é a terceira semana. Então vamos ver hoje as formações vegetais do Brasil. Como tema, a caatinga, que é o único bioma exclusivamente brasileiro. Então vamos entender o que é a caatinga e suas características. A caatinga, ela significa em Tupi-Guarani Mata Branca. Esse nome faz referência à cor predominante da vegetação durante o período da estação seca. Durante a estação seca, então, as plantas elas perdem as folhas. Por que então que elas vão perder as folhas? Para diminuir o processo de transpiração e evitar a perda da água armazenada. Já no inverno, devido à ocorrência de chuva, as folhas verdes e as flores voltam a brotar. Por isso é a diferença entre as duas fotos. Aqui podemos notar que é o mesmo local, porém um é durante o período da seca e o outro é durante o período do inverno. Mais uma imagem para ilustrar para vocês essa diferença. Então, a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, onde ocupa aproximadamente uma área de 734.478 km² e corresponde a cerca de 70% da região Nordeste, ou seja, mais da metade da região Nordeste possui este bioma, a Caatinga, e também 11% do território nacional. A Caatinga localiza-se nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Também ocorre em algumas faixas da região Sudeste, que ficam ao norte do estado de Minas Gerais. Agora o clima. Quais as principais características? O clima que ocorre na região da Caatinga é o tropical semiárido. E ele tem como principal característica períodos longos de estiagem, ou seja, sem chuva. O período chuvoso na Caatinga é curto, é de 3 a 5 meses de duração, geralmente entre janeiro e maio, e as chuvas acontecem de forma irregular. Já os períodos secos ocorrem maior parte do ano, de 7 a 9 meses, que vai de junho a dezembro. Outra característica é o índice pluviométrico, ou seja, quanto que chove por ano. Por ano, chove cerca de 800 milímetros ao ano. Durante o período da chuva, pode atingir 1.000 milímetros ao ano. Já nos períodos mais secos, há uma baixa, chegando a 200 milímetros ao ano. As temperaturas são geralmente elevadas na Caatinga, podendo chegar a 27 graus e podendo alcançar números maiores, superiores a 32 graus. Já a vegetação. A vegetação da Caatinga apresenta características de adaptação ao longo do período de seca e grande diversidade de espécies vegetais. Muitas delas são endêmicas, como que já vimos lá na nossa primeira aula, que ocorre também no Cerrado, acontece aqui na Caatinga. As espécies endêmicas são aquelas que vão desenvolver, que só possui aquela região, aquele local. As principais características da vegetação são árvores baixas, troncos tortuosos, ou seja, troncos que crescem tortos de formas irregulares e que apresentam espinhos e folhas que caem durante o período da seca, que é o que já vimos lá no começo da aula, que é o mecanismo de transpiração que serve para evitar a perda da água. A única árvore que não cai os espinhos e folhas durante o período da seca é o juazeiro. O juazeiro é uma árvore que pode viver até 100 anos. Outra característica é que as raízes das plantas cobrem todo o solo. Por que então essa é uma característica muito importante? Elas cobrem todo o solo para que no período da chuva elas consigam armazenar água. Já a flora, o período de floração ele vai variar devido à região
o regime de chuva e a qualidade dos solos. Segundo o Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Caatinga possui cerca de 1.981 espécies de plantas, onde se destacam os cactos, o mandacaru, o xique-xique, a macapira e a catingueira. Já o solo é definido segundo o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos como raso e profundo. Ele é rico em minérios, mas pobre em matéria orgânica, devido à decomposição dessa matéria é prejudicada pelo calor durante todo o ano da Caatinga. O mais comum é o solo raso e pedregoso, ou seja, é um solo que possui muitas pedras, assim a dificuldade de armazenar água que cai durante o período da chuva. Mesmo com essas características, esse solo é utilizado para a criação de animais e cultivos de produtos agrícolas, como o umbu, o caju, maracujá. E a coloração do solo vai variar entre os tons avermelhados e cinzento. A hidrografia. Os rios que fazem parte da Caatinga são intermitentes e temporários. Isso quer dizer que esses rios vão secar durante o período que não chove, durante o período da seca. O rio perene, que é aquele que apresenta água corrente ao ano todo. Esses, sim, são fundamentais para a vida na Caatinga, sendo o rio São Francisco o mais conhecido deste bioma. Os rios da Caatinga nascem geralmente encostados na serra. E uma questão muito importante, faz a Caatinga ser única, já que em outros países existem regiões semiáridas, climas semiáridos, de regime irregular de chuva, igualmente da Caatinga. O que faz então ela ser diferente? A resposta é que a Caatinga apresenta diferentes e exclusivas diversidade de espécies. Como vimos, espécies endêmicas. Variação entre o quente e o frio, que ocorre há milhares de anos, fez com que a vida na Caatinga, nessa região, fosse diferente e peculiar. É por isso que ela é tão diferenciada das demais regiões semiáridas que possuem clima semiárido. Já as atividades começam na página 136. 1. A Caatinga é um ecossistema ambiental exclusivamente brasileiro. Sua área corresponde a 11% que vimos no PET do território nacional, sendo o bioma predominante da região Nordeste. Quais os estados em que a Caatinga está presente? 2. Vocês vão assinalar a alternativa correta que corresponde a esse trecho. 3. Vocês vão ler este texto e assinalar a alternativa correta. 4. O solo da Caatinga é conhecido por ser rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica, devido às características da região. Então, aqui vocês vão assinalar a alternativa correta a respeito do solo. Já na página 137, cite as características da rede hidrográfica do domínio da Caatinga. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!